horas de trabalho dos encontros PNAE 2022, iríamos dar agora início então à temática de mar e economia azul, que iríamos debater estes temas com prestigiosos oradores. Para conduzir este debate, chamava para o palco, digamos assim, a Paula Machado, que irá brilhantemente, certamente, conduzir este debate sobre mar e economia azul. Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e também Luís Sousa, gestor adjunto da Autoridade de Gestão do Mar. Portanto, vamos tomar os nossos lugares. Portanto, temos microfones disponíveis, julgo que... Pronto. Então, e agora, estamos aqui reunidos sob o signo do mar, ou nós estivéssemos em Portugal, este ativo estratégico que durante alguns anos tivemos de costas viradas, mas que também foi um poço, digamos, um poço porque também tem a ver com a água, nos aproximou, nos afastou, mas é de facto hoje uma nova economia que se abre. E pedia para se juntar a nós o Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, para então nos dar o pontapé de saída em linguagem futebolística, porque também estamos em tempo de Mundial, para usar da palavra. Antes do Sr. Secretário de Estado do Mar começar a falar, e permita-me que o diga, recordo que neste mesmo dia, há 5 anos, o Sr. Secretário de Estado do Mar foi o anfitrião do 2º encontro de investidores da diáspora. Decorreu em Viana do Castelo. Portanto, 5 anos depois... Bem-vindo e cá estamos para falar da diáspora e desta vez da economia azul e do mar. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Permitam-me um primeiro cumprimento a todos os colegas de Governo que estão aqui presentes, às autoridades locais, portanto, aos Presidentes de Câmara, vereadores e, de uma forma particular, também a todos os representantes da Administração e também companheiros de painel. Como já aqui foi dito, em primeiro lugar, gostava de agradecer à Secretaria de Estado das Comunidades este convite para podermos partilhar também com a nossa diáspora aquilo que são os objetivos do 23º Governo Constitucional relativamente à economia azul, à economia do mar, mas permitam-me também uma nota muito pessoal, porque, como já foi dito, tive também o privilégio de poder, enquanto Presidente de Câmara de Viana do Castelo, faz hoje precisamente 5 anos, a um encontro, ao 2º encontro da diáspora, o primeiro foi em Sintra, e que tive também o privilégio não só de conhecer muitas pessoas, constituir, portanto, redes, mas, acima de tudo, também de conseguir ter muitos amigos. Porque este é também um espaço de encontro, de convívio, de amizade, tanto também já num período pré-natalício, portanto, também muito mais propício a essas, digamos, a esse desidrato. Mas houve também uma coisa muito importante, que é também, e há bocadinho foi falado no tema plenário, que tem a ver com a avaliação. E que depois desse encontro nós de facto tivemos investimento, tivemos mais capacidade de atração e tivemos muitos dos nossos amigos que estão na diáspora que investiram no território do Alto Minho. Na altura foi uma parceria de Viana do Castelo com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, coisa também que acontece aqui e que foi também muito virtuosa, onde tivemos a oportunidade também de mostrar aquilo que são os desafios e as oportunidades. Por isso, é com particular agrado que participo nestes encontros da PNAE de 2022, este ano, com a visão à escala nacional centrada na temática do mar e economia azul. Mas o meu envolvimento com a diáspora, como já referi, remonta a 2017, no 2º encontro que tive o privilégio também de acompanhar enquanto Presidente do município. Agora, com a visão mais focada nas oportunidades do mar, elemento de identidade nacional, não querendo cair nas nostálgicas referências à época dos descobrimentos, certo é que o mar sempre foi e será o meio de expansão, de ligação com o mundo, de Portugal com o mundo, proporcionando uma dimensão ao nosso país que vai muito além das fronteiras políticas definidas. É o oceano que une os povos dos vários continentes, que liga os portugueses e as suas famílias, que lá fora continuam a olhar cá para dentro com saudade, mas com desejo de regressar, e que aqui dentro continua a perspectivar horizontes externos
com objetivos de uma vida, de uma carreira, de uma experiência ou de um novo desafio. À semelhança dos navegadores dos descobrimentos que partiram pelo oceano, também os nossos companheiros imigrantes mantêm esse espírito de ultrapassar as barreiras, de introduzir a mudança e a inovação, da necessidade de articulação em rede, carregando em si um espírito empreendedor e de inspiração de todos os portugueses e que é hoje reconhecido pelas suas comunidades onde se inserem e onde são cada vez mais também reconhecidos por esses países. É um desafio que quero, por isso, a todos convocar-vos, enquanto portugueses e enquanto empresários de sucesso do ecossistema da economia azul aqui representados. Saibamos encontrar a nossa identidade como povo marinheiro, como povo que soube encontrar desafios e oportunidades no mar e na diáspora, como comunidade que soube desenvolver um tecido empresarial, empreendedor e inovador, a força e a coragem para ultrapassarmos juntos estes exigentes desafios da crise climática e energética. Um dos factos mais relevantes do nosso tempo relaciona-se com a modernização da relação da Europa com o mar. O território marítimo é o meio propício à prosperidade económica e um inestimável contributo ao avanço científico e tecnológico em benefício de todos os habitantes do continente. Em 2012, a Estratégia de Crescimento Azul da União Europeia reconhece a importância dos mares e oceanos enquanto motores da economia europeia com grande potencial para a inovação e para o crescimento. Em 2021, a mesma União Europeia apela a uma nova abordagem em direção à economia azul sustentável, no sentido de transformar a economia azul eficiente em termos de recursos e competitiva, onde as emissões de gases com efeito de estufa sejam eliminados e o capital natural seja protegido. Por isso, para Portugal e na área governativa do mar, são de grande ambição os seguintes objetivos: continuar a colocar o mar na agenda internacional, apostar nas energias renováveis e tecnologias oceânicas e infraestruturar a economia azul sustentável. Primeiro, Portugal foi dos primeiros países do mundo a desenvolver uma estratégia nacional para o mar. A nossa NMM 2030 apresenta como grande desafio para os próximos 10 anos colocar Portugal numa posição de liderança internacional, tendo em conta a vasta área sob soberania ou jurisdição nacional e o posicionamento da comunidade científica, tecnológica e de inovação já existente. Portugal é um país verdadeiramente oceânico, com uma costa de cerca de 2.500 km e uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, a segunda maior da União Europeia e a 11ª à escala mundial. O mar continua a ajudar a reforçar a imagem de Portugal como um destino de excelência, de turismo, de investigação tecnológica, de alto valor acrescentado e de criação de postos de trabalho qualificados. Neste contexto, a área governativa Economia e Mar tem intensificado iniciativas de cooperação internacional, quer na forma de acordos bilaterais, quer ao nível multilateral, sobre a égide das Nações Unidas, da OCDE, da CPLP ou de outras organizações. Para tal, teremos que colocar à prova a nossa capacidade para passarmos também do Plano Estratégico Nacional para o Mar para a sua implementação. É exatamente neste sentido que foi desenhado também o programa do 23º Governo Constitucional, um programa com muitos desafios e compromissos para o futuro, sendo o desafio climático e a transição energética decisivos e urgentes. É por isso um programa que estabelece como prioridade acelerar a descarbonização da economia portuguesa, assente numa estratégia de investimento e de criação de emprego. Em segundo lugar, o nosso país está empenhado na transição energética e o Governo pretende assumir a aposta nas energias renováveis oceânicas e apoiar projetos de inovação oceânica. Portugal tem uma elevada disponibilidade de recursos energéticos offshore, potencial este que tem vindo a ser comprovado no terreno com projetos de inovação, tanto na área da energia eólica offshore como na energia das ondas. Com efeito, a Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas estabelece também um plano de ação para o desenvolvimento de uma nova fileira industrial baseada nestas mesmas fontes de energia, reconhecida como tendo elevado potencial de exportação, criação de riqueza e de postos de trabalho. Nos próximos 20 anos, as energias renováveis oceânicas irão contribuir, estou certo, decisivamente para a transição energética global. Cientes do potencial energético das energias offshore, o Governo português assumiu publicamente, através do Sr. Primeiro-Ministro, a ambição de atingir uma capacidade instalada de produção de energia de 10 gigawatts até 2030. Dispomos já de um exemplo de instalação de um parque eólico flutuante no mar, a norte da costa de Viana do Castelo. Para concretizar este objetivo, o Governo criou também um grupo de trabalho para definir as áreas preferenciais para a exploração de energias renováveis offshore e a sua interligação com centros de eletroprodutores, na interface mar-terra,
com o desenvolvimento de uma fileira industrial que suporte o desenvolvimento desta cadeia de valor. É aqui que temos, de facto, enormes desafios. Enormes desafios não só na capacidade a instalar, na capacidade de preparação de toda esta infraestrutura, na adaptação dos portos, mas também da congregação de um conjunto de fileiras industriais e tecnológicas para dar suporte, não só na fase de instalação, mas posteriormente também nas fases de manutenção e também de reparação. O Governo tem assim um papel focal na articulação com os organismos do setor público e privado para acelerar a produção de energia renovável offshore até 2030, tendo em vista a descarbonização e a autonomia energética. Mas os portos e a indústria de transporte marítimo também terão um papel muito relevante na transição energética. Portugal está a investir no desenvolvimento de combustíveis seguros e menos poluentes para garantir uma transição verde no setor. Novos investimentos no setor portuário e no setor de transportes marítimos têm assim um papel estruturante na economia azul sustentável. Este é também um enorme desafio que temos no chamado green shipping, na transformação do transporte marítimo, tanto por combustíveis não fósseis, mas acima de tudo também nas transformações profundas que se vão operar em todos os mecanismos de transporte, na logística e também nas nossas áreas portuárias. Em terceiro lugar, e para terminar, no âmbito da infraestruturação da economia azul sustentável, estamos também a desenvolver uma rede de infraestruturas que se designaram por Hub Azul. Este projeto tem na sua gênese a ideia de que os nossos portos são portas de entrada e hubs para a economia azul. No fundo, é um conceito dos portos tecnológicos. Gostaria de vos recordar que durante séculos os portos foram o palco perfeito para a troca de culturas e lugar preferencial também para o comércio. Hoje os portos continuam a ser as portas para o interior, mas são também os hubs para o comércio internacional e um elemento-chave da nova era da globalização. Aquilo que pretendemos é potenciar esta sinergia e materializar a ideia de portos tecnológicos. Por outras palavras, queremos aproximar e estabelecer as pontes necessárias entre o sistema científico e de inovação e as empresas da economia azul, por forma a implementar novas soluções de desenvolvimento sustentável para criar mais valor nas empresas. Pretendemos ainda dotar as infraestruturas portuárias de espaços vocacionados para desenvolver e testar tecnologias que poderão ser mais tarde utilizadas em diversas áreas, desde operações de atividades marítimas até a monitorização e vigilância do espaço marítimo. O investimento no Hub Azul, que está contemplado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, com montante de 87 milhões de euros, vai criar 8 polos operacionais distribuídos pelo território nacional, 2 em Leixões, 1 em Aveiro, 1 em Peniche, 1 em Lisboa, 1 em Oeiras, 1 Hub School e 1 no Algarve, em Olhão precisamente, que se constituirão como um verdadeiro ecossistema de infraestruturas em rede e um polo exclusivamente dedicado à gestão de rede do modelo de governação, que será também dinamizado pela Fórum Oceano, com competências também delegadas para a economia azul. E acreditamos que este investimento no Hub Azul vai contribuir para cumprir um dos compromissos assumidos também pelo nosso Primeiro-Ministro no âmbito da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que se realizou em Lisboa, no sentido de duplicar o número de startups na economia azul nacional, bem como o número de projetos apoiados por fundos públicos. Para além do financiamento do PRR, dispomos ainda de um conjunto de programas de financiamento estruturais para avançar na economia do mar, sendo os desafios de colocar os fundos como o PT 2030, destacando-se o programa MAR que foi aprovado esta semana, o Fundo Azul, o E-Grandes, o Portugal Blue e ainda outros fundos de capitais que possam também surgir no âmbito desta área da economia azul. Permitam-me destacar o exemplo do Portugal Blue, um instrumento pioneiro na União Europeia de financiamento na economia azul, que resulta da combinação de fundos de capitais privados, de capital de risco, e públicos nacionais para fomentar o ecossistema da economia azul portuguesa. Nesta matéria, estamos em articulação com o Fundo Europeu de Investimento, em que teremos na mesa redonda também o Dr. Miguel Alves, que está aqui, e que irá explicitar este instrumento para preparar o lançamento, já no início de 2023, da segunda tranche deste Portugal Blue dedicado às PMEs. Gostaria também de destacar o compromisso assumido no âmbito da segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa, de realizar em 2023 a segunda edição do Fórum de Investimento da Economia Azul Sustentável em Portugal. Tendo sido um sucesso a sua primeira edição, considerado o maior evento da economia azul realizado em 2022, este fórum proporcionará uma oportunidade única de pôr em diálogo investidores e beneficiários. O Ministério da Economia do Mar
está, por isso, altamente empenhado na dinamização da economia do mar, tendo lançado a iniciativa da Task Force para o Mar, enquanto uma ação conjunta e consensual que reúne na mesma mesa as Forças Armadas, o Turismo de Portugal, a Confederação Empresarial de Portugal, as Associações de Energias Renováveis, a Fundação Oceano Azul, a Fórum Oceano, entidades públicas e agentes setoriais ligados à economia do mar. Esta Task Force, que já teve 3 reuniões, irá aprofundar o relacionamento com a indústria, as universidades e os centros de investigação, procurando dinamizar os clusters empresariais tecnológicos existentes e identificar também, de uma forma clara, oportunidades na economia azul, áreas definidas de investimento e também identificar aquilo que são estrangulamentos do ponto de vista regulamentar ou do ponto de vista legislativo. Um oceano saudável e um oceano produtivo, sendo por tal fundamental garantir uma gestão sustentável do oceano. Este é também um dos objetivos que temos. A gestão sustentável do oceano, que ajudaria a produzir 6 vezes mais alimentos e gerar 40 vezes mais energia renovável. É por isso urgente melhorar a nossa capacidade de transformar conhecimento científico em prol da salvaguarda do estado do meio marinho e do desenvolvimento da economia azul sustentável. Costumamos dizer que o oceano é o nosso território do futuro e é sem dúvida no oceano que estão muitas das respostas para os nossos problemas globais que enfrentamos globalmente e atualmente. Muito obrigado e desejo um ótimo sucesso para este encontro da diáspora que é realizado este ano em Fátima. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, pela sua participação e dar aqui, portanto, algumas indicações do que podemos esperar, então, desta nossa conversa. Vamos, então, dar a palavra à Sandra Silva, diretora dos Serviços de Programação da Direção-Geral de Políticas do Mar. Vai-nos, então, apresentar a Estratégia Nacional para o Mar e também os financiamentos para uma economia sustentável. Ok. Eu tenho aqui as cábulas. Boa tarde a todos. O meu nome é Sandra Silva e cabe-me a mim, e com muito gosto, a apresentação desta temática que tem a ver com a Estratégia Nacional para o Mar e o financiamento da economia azul sustentável. Portanto, eu vou dividir a minha apresentação em 2 partes, uma apresentando a Estratégia Nacional para o Mar, onde vai fazer um enquadramento muito do que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, e depois, então, farei uma apresentação mais focada nos financiamentos da economia azul de uma forma sustentável. Como não poderia deixar de ser, a Estratégia Nacional para o Mar, que foi aprovada em maio de 2021, a Estratégia 21-2030, foi suportada e teve na sua origem não só a estratégia do passado, como também documentos e instrumentos orientadores, nomeadamente quer da Europa, quer internacionais, como o Green Deal, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, o Crescimento Azul, a Política Marítima Integrada, entre outros. E isto numa forma muito mais resumida e para percepcionar a visão da Estratégia Nacional para o Mar 2030, visa essencialmente promover um oceano saudável para potenciar o desenvolvimento azul sustentável, o bem-estar dos portugueses e afirmar Portugal como líder na governação do oceano, apoiada no conhecimento científico. Esta estratégia visa alcançar 10 objetivos estratégicos, eu não vou enumerar todos, mas posso realçar o combate às alterações climáticas, a economia azul circular, sustentável, as energias renováveis, o desenvolvimento tecnológico e a inovação azul, a educação e formação, segurança, soberania e governação. Para se alcançar estes objetivos, foram também definidas 13 áreas de intervenção prioritárias. Estas áreas, diremos que estão muito relacionadas com os vários setores da economia azul e também com áreas de ciência e inovação, de educação e formação. Esta estratégia visa também, para qualquer estratégia nós temos que ter, portanto, o percurso, o rumo para onde vamos seguir e devemos de marcar metas a atingir e nesta estratégia definiram-se 34 metas para 2030.
e 2030, onde eu posso destacar que assegurar 100% do espaço marítimo sob a soberania e jurisdição nacional seja avaliado o bom estado ambiental, ou aumentar em 20% o valor da produção industrial dos setores emergentes da economia do mar, ou, por exemplo, concluir o processo da extensão da plataforma continental Portugal. Para perseguir uma estratégia, criamos um plano de ação. Esse plano de ação materializa-se em 185 medidas, 30 das quais foram consideradas emblemáticas. Este plano de ação foi construído com todos os stakeholders intervenientes que contribuem para a implementação da Estratégia Nacional para o Mar. Ele vai servir de guião para a monitorização da sua implementação, mas também é um instrumento que deve ser revisto com uma periodicidade de 4 em 4 anos. E falando em monitorização, a monitorização da Estratégia Nacional para o Mar pode-se dividir em 3 grandes níveis. Um nível de maior impacto, digamos um nível mais estratégico, e ela é medida através da ferramenta da Conta Satélite para o Mar, que é um instrumento que permite, digamos, avaliar o contributo da economia do mar para a economia nacional. Estes resultados saem, em regra, de 3 em 3 anos. Depois temos uma avaliação mais intermédia da estratégia, que será suportada pela plataforma do CIMIND. E, no fundo, é o desenvolvimento de indicadores que consigam medir a implementação das políticas públicas e, ao mesmo tempo, medir se as metas estabelecidas na estratégia estão a ser alcançadas para fazer essa avaliação. A um nível mais operacional, temos o ITIMAR. O ITIMAR é um instrumento territorial que, apesar de não ser de investimento como os outros restantes que existiam no PT 2020, é mais temático. Eu não vou agora me alongar mais, porque eu vou explicar um pouco mais à frente o que é que consubstancia, mas ele permite tirar dados também para avaliar a concretização de projetos na área do mar e o próprio plano de ação da estratégia, que também é o suporte para a monitorização da estratégia. Só para vos dar nota de uma forma muito resumida, a governação da estratégia é suportada a 2 níveis, um nível mais político, com base na CIEM, na Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, e numa base mais técnica a nível de redes dos pontos focais, sob a coordenação da DGPM, que tem como representantes de todos os membros do Governo do continente e, claro, também das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E como também não poderia deixar de ser, a estratégia, quer a sua implementação, quer a sua monitorização, quer a sua avaliação, só é possível com os atores que vão ter a sua atuação em todo o território nacional e também com todas as entidades, quer a nível nacional, regional ou local. Um dos exemplos desta articulação funcional da estratégia pode ser consubstanciada num Conselho de Gestão Estratégica que irá colaborar na promoção das atividades do Abazul, que já foi aqui referenciado pelo Sr. Secretário de Estado, numa articulação vertical e horizontal no quadro da Estratégia Nacional para o Mar, nomeadamente ao nível da cooperação internacional e da internacionalização. E também será um instrumento de monitorização da Estratégia Nacional para o Mar. Para referenciar, relativamente ao ITIMAR, existe uma comissão onde todos os programas temáticos e regionais, neste caso do PT 2020, foram intervenientes para poderem fornecer dados e percepcionarmos quais os projetos que estavam a ser financiados na área do mar, uma vez que no PT 2020 o mar é visto como um tema transversal, quando não estamos a falar de financiamentos vocacionados, como o PEOMAR 2020, como o EA Grandes e como o Fundo Azul, que eu já vos vou falar um pouco mais à frente. Fiz este caminho para vos dizer que tudo isto é o chapéu da estratégia para onde queremos seguir, e para implementar a estratégia há um recurso que é extremamente importante, que é o financiamento, e para esta implementação existem várias formas de financiamento disponíveis, desde os financiamentos comunitários, o orçamento de Estado, o investimento privados e fundos dedicados e programas de financiamento dedicados, como é o caso dos EA Grants e do Fundo Azul. Neste slide, vocês conseguem percepcionar aquilo que eu estava a tentar transmitir relativamente ao instrumento ITIMAR, ou seja, com este instrumento conseguimos chegar ao fim do PT 2020 e ter indicadores de que nos vários programas temáticos, operacionais e regionais do PT 2020,
quais foram os contributos dos projetos do mar, como, por exemplo, o número de projetos aprovados, montantes aprovados, quais os setores onde foi mais financiado dentro do PT 2020 e quais os fontes de financiamento, bem como ter uma noção da distribuição territorial destes financiamentos no âmbito do PT 2020. E agora vamos passar para o PT 2030, que, como sabemos todos ontem, e como foi também anunciado pelo Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, foram aprovados os 12 programas temáticos e regionais do novo PT 2030 e, portanto, mais uma vez, o mar irá poder ser financiado nos seus vários eixos e nos seus vários programas temáticos, tendo sido já identificados a nível territorial do Norte ao Algarve e também nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, no âmbito da RIS3, as áreas de intervenção onde o mar irá ser financiado. Eu gostaria também de deixar aqui, porque o tema é financiamento da economia azul sustentável, é que uma das novidades que o PT 2030 vai trazer é precisamente que os projetos que vão ser selecionados vão ser sujeitos a critérios de seleção com vista à sustentabilidade. Quer isto dizer que os projetos, nos seus critérios de avaliação, vão ser avaliados pelo seu contributo ou pelo seu, de forma a demonstrarem que não afetam de forma negativa o ambiente. Na lógica também da implementação do Pacto Ecológico Europeu, e nisto obriga a que haja aqui talvez um acompanhamento no setor empresarial para ajudar na preparação dos seus projetos e para terem este foco a nível da sustentabilidade. Gostaria agora de vos falar de um financiamento que é gerido pela Direção-Geral de Política do Mar, que se chama o Fundo Azul, é um financiamento exclusivamente nacional, tem como objetivo principal o desenvolvimento da economia do mar, nomeadamente ao nível do empreendedorismo, no desenvolvimento de novos negócios, mas também tem uma componente de financiamento para áreas de investigação, de proteção do meio marinho e também de segurança e vigilância marítima. Neste momento temos aprovados 54 projetos, com um montante de 11,2 milhões de euros, e também aqui no Fundo Azul houve a preocupação, e especialmente já quando foram os projetos relativamente aos negócios de empreendedorismo, em que um dos critérios era já o contributo para a sustentabilidade ambiental dos projetos que estavam inovadores e que estavam a ser financiados. Outra forma em que o Fundo Azul tem como forma de financiamento é precisamente acordos ou colaboração com outras formas de financiamento e, como também já foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, e será certamente talvez mais pormenorizado pelo Miguel Alves, foi formalizado um acordo em 2020 chamado Portugal Blue, isto é, em que o Fundo Azul participa com 25 milhões de euros até 2025. Isto traduz-se num capital de risco em apoiar empresas portuguesas na área do setor do mar, mas também aqui houve logo a preocupação de que as prioridades de investimento e os projetos, as empresas que irão ser apoiadas, devem ter o foco do desenvolvimento sustentável e dos objetivos das Nações Unidas. Este apoio irá focar-se essencialmente em PMEs e em capitalização da economia azul. Este slide é só para vos dar uma noção de que existem os 25 milhões de euros financiados pelo Fundo Ambiental em parceria com 25 milhões do FEI e também irão ser investimentos privados. Isto tudo traz uma grande alavancagem para o financiamento da economia azul em duas formas. Uma mais para empresas numa forma mais emergente e outra mais para o desenvolvimento de empresas de uma forma mais madura. O Fundo Azul também é o beneficiário intermediário do Hub Azul, como também já foi aqui descrito, eu não vou alongar muito mais. No fundo, este Hub Azul de 87 milhões vai financiar os 7 polos do Hub Azul, como já foi referenciado, que se vão instalar nos portos, precisamente para tornar o acesso ao mar mais facilitado, porque vão se transformar em ecossistemas de inovação e
o facto de estarem perto do mar permite que empresas possam se instalar ou vir testar os seus protótipos de uma forma mais facilitada, com acesso ao mar, e também serão polos que irão criar condições para, por exemplo, construção de laboratórios. Portanto, no mesmo espaço irão se encontrar empresas, setores, entidades do Estado, setores da comunidade científica e da investigação científica. Também aqui, no PRR, como não poderia deixar de ser, é uma exigência de que os projetos têm que ser, especialmente aqueles projetos que visam a construção de edifícios, têm que cumprir com os princípios de não prejudicarem o ambiente, cumprir com a legislação ambiental e sempre que possível, a construção dos edifícios serem eficientemente energéticos. O Fundo Azul também está a fazer uma parceria de um projeto do Horizonte Europa, que também visa a economia sustentável, e irão ser lançados avisos onde o Fundo Azul também irá participar com financiamento, poderá ir até 1,5 milhões de euros. Outra vertente de financiamento, também da responsabilidade da Direção-Geral de Política do Mar, é o Programa Crescimento Azul dos ZE Grants. Este programa visa o crescimento, a criação de valor e o crescimento sustentável no setor empresarial da economia azul, precisamente porque visa o financiamento e desenvolvimento de negócios inovadores na economia azul. Tem um montante total de alocação de financiamento de 45,9 milhões de euros. Tem também 3 projetos pré-definidos que foram identificados como projetos prioritários a nível nacional. O primeiro projeto que estamos aqui, o Marine Training of Seagoing Courses, é um projeto da Escola Superior Náutica Infante Dom Henriques, com a capacitação de instrumentos de equipamento para pilotagem. O pré-definido 2 é um projeto financiado, executado pelo promotor português Instituto do Mar e da Atmosfera, o Observatório do Atlântico, e também temos o navio de investigação Mário Ruivo, não o navio em si, mas um aumento da sua capacitação a nível de novos equipamentos para o tornar mais capacitado para as suas funções de investigação. De uma forma muito resumida, atualmente já temos aprovados 118 projetos, num valor de 42,4 milhões de euros, e este programa neste momento está encerrado em termos de aviso, ele irá ser executado até 2024. Estamos já a preparar, ou pelo menos a dar os primeiros passos, no desenho de um potencial novo programa EA Grants, que irá de encontro, em princípio, com estes mesmos objetivos, no crescimento da economia azul, mas também com o foco nos princípios do Pacto Ecológico Europeu, nomeadamente do Green Deal. Esta é uma visão também da distribuição do financiamento dos EA Grants em Portugal continental e nas regiões autónomas de Madeira e dos Açores. E, por fim, termino que, efetivamente, penso que consegui transmitir a ideia de que todas estas formas de financiamento que estão ao dispor, quer as que estão atualmente ainda a ocorrer, como as futuras, têm muito a preocupação de os princípios que estão contemplados nas orientações políticas europeias ou internacionais na questão da sustentabilidade, nomeadamente o Green Deal, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e como não poderia deixar de ser, em suporte da nossa Estratégia Nacional para o Mar. Obrigada pela vossa atenção. Tem agora a palavra o José Simão, Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Vai-nos falar então das oportunidades de ordenamento e licenciamento do espaço marítimo, também náutica de recreio e do balcão único do mar. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, colegas de painel, Senhora Moderadora, Senhoras e Senhores. Como disse, vou falar um pouco sobre o ordenamento e o licenciamento para o mar, tendo em conta aquilo que foi referido da Estratégia Nacional para o Mar, onde é que queremos apostar, e dos instrumentos que estão e vão estar disponíveis, os novos, que a Sandra acabou de referir, e os outros que vão ser referidos pelo Mar 2020 e depois pelo BEI. Portanto, onde é que isto se aplica, onde é que faz sentido nós apostarmos, pensarmos em termos de desenvolvimento do oceano do mar? Desde logo, para o oceano nacional, português, que tem características que foram aqui referidas pelo Sr. Secretário de Estado e que tem uma dimensão absolutamente gigante.
Quando nós olhamos para o Oceano Português e olhamos para a Europa, nós temos cerca de metade das águas da Europa. E isso dá-nos uma dimensão atlântica brutal, com uma costa de 2.500 km, onde as oportunidades de investimento são enormes, e é sobre esta área geográfica enorme que faz sentido nós pensarmos a Estratégia Nacional para o Mar e aplicar os fundos que foram aqui referidos. Uma das áreas onde nós apostamos muito é a questão das embarcações. Hoje, no Registro Nacional, nós temos cerca de 100.000 embarcações registadas que revoram a bandeira portuguesa, com aquela distribuição que está na apresentação, e que a tendência é aumentar e cada vez mais modernos e amigos do ambiente. Queria aqui referir também a componente dos navios mercantes, cerca de 750 embarcações, de grande dimensão, aqueles maiores que andam à volta do mundo e que vêm aos portos nacionais, e que estão registados no 2º Registro Nacional e que é atualmente já o 3º a nível europeu. Nunca nós, na nossa história portuguesa, tivemos uma dimensão tão grande em termos de capacidade de carga a transportar e o número de passageiros a transportar. Nem nos tempos das colónias, em que tínhamos uma frota nacional de grande dimensão, atingimos a tonelagem que hoje atingimos. Isto dá-nos uma dimensão internacional em termos de flag, de estado de bandeira, absolutamente enorme. Para usar estas embarcações, temos que ter pessoas capacitadas formadas. Temos cerca de 50.000 marítimos, formados para as várias tipologias de embarcações. Aquelas que são de marinha mercante, que são classificadas como uma STCW, têm que acompanhar todas as convenções internacionais, as embarcações de pesca, as embarcações de náutica de recreio e todas aquelas auxiliares. Portanto, é um universo bastante dilatado, mas que as oportunidades aqui são grandes porque as embarcações estão a evoluir em termos de quantidade e de tecnologia embarcada. Portanto, aqui os skills necessários, o número de pessoas necessárias para ir para o mar também tende a aumentar e há aqui uma aposta muito grande em termos de formação nas escolas que ministram estes cursos. Depois, onde é que isto se aplica também? Em todas as nossas infraestruturas portuárias. Temos 12 complexos portuários com 63 instalações certificadas. Porquê é que são certificadas? Porque as instalações portuárias funcionam como aeroporto, são fronteira externa da União Europeia, estão sujeitas a critérios de controle, quer fiscal, quer de passagem de pessoas, e têm que cumprir um conjunto de requisitos bastante acentuado. Nessa medida, nós temos que ter estas instalações no âmbito do estado da arte, em termos de controle de acesso, em termos de tecnologia, em termos de movimentos ágeis e em termos de facilitação administrativa. E todo este universo, este ecossistema portuário, é uma grande fonte em termos de oportunidade para projetos usando os fundos que foram referidos. Depois, saindo um bocadinho do lado da costa, portanto, em termos de estado de bandeira e em termos de estado de porto, temos o estado costeiro com a sua grande dimensão. Para utilizar este estado grande, estado costeiro, que está dividido em 3 grandes áreas, desde logo o mar territorial até às 12 milhas, depois temos a zona económica exclusiva até às 200 e depois temos toda a plataforma continental estendida, cujos limites estão agora em negociação. Toda esta área vasta foi alvo de um plano de ordenamento, seguindo as diretrizes europeias que estávamos obrigados, e dentro deste ordenamento fizemos a segregação de áreas, portanto, autorizamos áreas para determinadas atividades, de forma a proteger o máximo possível o ambiente e deixar de desenvolver as atividades necessárias da economia azul, onde se aplicam estes fundos e os próximos que vão vir. Estas atividades estão classificadas, se quiserem, destes três dimensões, aquelas que são desenvolvidas ao nível da superfície da água e podem utilizar um pouco a coluna d'água, aquelas que são desenvolvidas na sua maior parte na coluna d'água e depois no fundo do mar. E temos desde a energia eólica offshore até à implantação de cabos submarinos ou dutos no fundo do mar. Todo este conjunto de atividades estão previstas, estão estudadas, estão espacializadas e são apresentadas a quem quiser investir. E já vou referir como é que isso está apresentado. Portanto, desde logo, nós dissemos no mar as áreas onde não havia investimento, nomeadamente aquelas que têm potencial para serem protegidas, aquelas que têm ecossistemas vulneráveis marinhos, e essas áreas estão
desenhadas, estão definidas e ali não se desenvolvem atividades. Algumas já estão classificadas, outras estão em vias de ser classificadas, mas já as temos pensadas de forma que não sejam prejudicadas em termos de futuro. Uma atividade grande, portanto, tirando fora estas áreas em que não podemos, que nós espacializamos são as áreas para a aquacultura. É uma área que está em forte desenvolvimento, em contrapartida à pesca selvagem, e que não só se permite desenvolver nas águas de transição, portanto, nas rias, como a Aveiro, como a Ria Formosa, como também no mar profundo, com farmos, com a aquacultura em coluna d'água. Temos a piscicultura normal, como o robalo ou a dourada, mas também os bivalves, como o mexilhão ou as amêijoas. Depois, temos áreas definidas em termos de ordenamento para as atividades de apoio à costa, aos portos. Áreas onde se podem colocar os dragados, portanto, todas as atividades para manter as barras seguras, os canais de acesso aos portos e todas as atividades em termos de proteção de costa, temos definidas as áreas onde estas intervenções podem decorrer e onde é que os dragados podem ser depositados. E há um conjunto de serviços associados aqui a esta tipologia de trabalho que claramente pode ser desenvolvido ao nível destes fundos. Depois, património cultural. Nós temos uma grande história, Portugal é uma das nações mais antigas da Europa e temos no nosso mar imenso potencial do ponto de vista de património cultural subaquático. Temos imensos navios, imensos canhões e que estão classificados e que são possíveis de ser utilizados em determinadas atividades culturais e também de lazer. Depois, todas aquelas atividades que podem ser desenvolvidas junto da costa, nomeadamente as atividades de deslize e de utilizar o vento para auxiliar o deslize. Essas áreas estão definidas, as melhores áreas em termos por exemplo, de surf, do windsurf, onde é que se podem pôr plataformas flutuantes para este tipo de atividades e esta dimensão é também uma daquelas que está em grande desenvolvimento. Finalmente, no fundo do mar, temos tido vários projetos e estão vários em pipeline e há aqui oportunidades também de investimento para colocar navios completamente limpos, preparados no fundo do mar e dali fazer um berçário e desenvolver-se então ali atividades culturais e também atividades do ponto de vista de avaliação do ambiente que se desenvolve à volta destes navios afundados. Também recifes artificiais, que cada vez mais são utilizados para desenvolver a massa biológica no fundo do oceano e na sua coluna d'água. Temos vários projetos que já foram desenvolvidos e temos vários em pipeline e há aqui também oportunidades para utilizar as áreas que estão especializadas para este efeito. Toda a nossa costa é lindíssima, temos aqui algumas imagens do Algarve, toda a marítima turística associada a isto tem tido um grande nível de desenvolvimento. O turismo costeiro associado a estas atividades também tem crescido bastante. Aliás, é a parcela superior do ponto de vista quando nós medimos a economia azul e há aqui um potencial também grande de desenvolvimento. As atividades científicas, não só desenvolvidas pelo Estado, pelos navios científicos do Estado e dos seus cientistas, como também pelas entidades privadas associadas e muitas vezes envolvendo ONGs. O nosso mar tem grandes oportunidades de avaliação científica e do ponto de vista do ordenamento, nós temos áreas que já estão classificadas e outras que faltam classificar e há aqui oportunidades também para trabalhar a este nível. Uma área que está em forte desenvolvimento, nós temos muitos cabos submarinos que já ligam a Portugal. Portugal está claramente a posicionar como o hub de dados do sul da Europa para o Atlântico e para a África, para as Américas. Tivemos recentemente cabos novos a chegar, de última geração. Como sabem, aqui o segredo do desenvolvimento deste negócio é ter uma latência, uma largura de banda o máximo possível, com uma latência muito baixa. E nós temos boas capacidades para fazer estas ligações. Os cabos tendem, depois do lado de terra, a ter investimentos grandes, como em ensino está a ser desenvolvido dos grandes data centers, e todo este processamento de dados, armazenamento de dados e transmissão de dados está a tornar Portugal como o grande hub de dados do sul da Europa para estas regiões que acabei de referir. Depois, temos uma costa que é atravessada por imensos navios. Isto, per si, pode ser um problema se nós não regularmos bem, se não medirmos bem o impacto do ponto de vista ambiental, mas é também uma oportunidade em termos de investimento. Nós temos de ter os navios bem monitorados, temos de ter bem avaliados em termos de emissões
e, tendencialmente, vamos desenhar, ao nível da nossa costa, uma zona de controle de emissões, onde necessariamente são necessários serviços especializados associados a todo este controle. Portanto, é também aqui uma área de forte desenvolvimento para o futuro. A náutica do recreio e a marítimo-turística, já referi, e está em franca expansão. Há necessidade de investimento em marinas, faltam pontos de amarração, serviços especializados são necessitados e, acima de tudo, há aqui um marco em termos de dimensão de embarcações de recreio, os grandes e os superiados, em que Portugal necessita de infraestruturas e de serviços porque não tem, e é uma grande oportunidade em termos de investimento. Como disse o Sr. Secretário de Estado, ao nível das energias renováveis, estamos a apostar fortemente. Neste momento, para além das áreas que estavam especializadas, estamos a especializar mais para atingir o target dos 10 gigawatts em 2030 e vêm muitas oportunidades em termos de instalação de renováveis pelo vento e renováveis pelas ondas. As renováveis pelo vento serão a grande fatia de desenvolvimento, porque é uma tecnologia que já está bastante madura e, obviamente, como é no nosso mar, o nosso mar tem grande profundidade, precisa de ser tecnologia flutuante, o que traz grandes oportunidades de investimento do lado de terra, nomeadamente nos taleiros, nos portos e em todos os serviços associados. Esta matéria que acabei de referir e outras, porque isto não está exaustivo, está disponível neste portal, que é o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, para o qual eu convido a visitar, onde podem ver duas coisas. As áreas que são utilizadas já e que têm títulos de utilização, portanto já estão ocupadas, as áreas que estão disponíveis, que foram especializadas e que ainda são oportunidades para investimento, instalação de atividades, e aquelas que estão a ser desenhadas para o futuro e que ficarão disponíveis a curto prazo. Portanto, em termos geográficos, é esta a plataforma que deve ser utilizada para ver estas oportunidades. Do ponto de vista do ordenamento, não podia deixar de ser ter também uma ferramenta de licenciamento ágil. Porquê? Ao contrário do que foi há pouco dito ali no auditório principal, em terra 91% do território é particular, no mar é o contrário, é totalmente público. E quem quiser utilizar uma área pública, tiver afeto a uma área pública, tem que ter um título do Estado para utilizar essa área pública. E o procedimento para atribuir está legislado, tem um conjunto de passos que têm que ser dados para que nós possamos dizer aquilo que é de todos nós, possa ser atribuído a uma entidade particular de forma transparente. É por isso que há consultas públicas, há processos de pareceres e por aí fora. É um processo difícil, mas que foi simplificado utilizando o balcão eletrónico do mar, que associado à ferramenta geográfica dá o pleno conjunto de utilização destas oportunidades. Sempre que é necessário fazer algo no mar, o utilizador, portanto o proponente, deve fazer um pedido no BEMAR e passa por um conjunto de fases que são disponibilizados e o utilizador pode ir acompanhando. No final, tipicamente, sai um título digital que é apresentado ao cliente final. Ele não tem que estar cá em Portugal, pode estar em qualquer lado e faz totalmente digitalmente este processo. Vou só passar aqui, só mais um bocadinho. Tipicamente, para o ordenamento do espaço marítimo, sai um TUPEM, que é um título de utilização privativa do espaço marítimo, colocado num BEMAR, contra uma área de parcela que está no PSOM e sem um título digital para poder utilizar. E a dimensão temporal será em função do tipo de investimento. Pode ser uma concessão de 30 anos, pode ser uma concessão a 2 anos. E esta é uma visão lata da digitalização deste processo, de um lado do mar e do lado de terra. Muito obrigado. Obrigada, José Simão, por esta apresentação. Ficamos a saber também que o Balcão Único do Mar está à distância de um clique, onde quer que se encontre um português que esteja interessado, portanto, nestas temáticas. Palavra agora para Luís Sousa, gestor adjunto da Autoridade de Gestão do Mar 2020, perspectivas de financiamento e economia azul no quadro do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e também aquacultura. Muito obrigado. Quero, antes de mais, começar por apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado do Mar e, na sua pessoa, cumprimentar os demais membros do Governo presentes e saudar também o Governo por esta excelente iniciativa. Quero cumprimentar naturalmente os meus colegas de painel, minhas senhoras, meus senhores. Vejo alguns colegas destas andanças na assistência, gosto muito de os ver sempre.
O desafio que foi lançado à Autoridade de Gestão do Mar 2020 foi falar de oportunidades diria, de investimento e de financiamento associado. E numa perspectiva futura. Portanto, falar de Mar 2020 apenas seria muito curto, porque é um programa que está em fase de pré-encerramento e, portanto, fará mais sentido olhar ou falarmos de olhos postos no futuro próximo, que é o Mar 2030. Os slides que vos trago vão dizer-vos pouco e eu gostaria de... Não vos vou falar em enquadramento com base em documentos estratégicos. Naturalmente que o programa Mar 2020 como o Mar 2030 estão em total alinhamento com as estratégias da União Europeia, com o Pacto Ecológico Europeu, com a estratégia para a biodiversidade, com a estratégia do Prado ao Prato, naturalmente com a estratégia nacional para o mar, mas não é desses alinhamentos que quero falar. Vou assumir que estou a falar para potenciais investidores da diáspora e, nesse sentido, o que importará a esses empreendedores é perceber onde é que está a oportunidade para investir em Portugal, investindo em Portugal, onde é que está a oportunidade para internacionalizarem essa atividade e diria que financiamentos públicos existem para ajudar a que esses investimentos se concretizem. Quando olhamos para a diáspora, o que é que nós pretendemos da diáspora e através da diáspora? Eu sintetizaria desta forma: ajudar as pequenas e médias empresas a exportar com o apoio das comunidades portuguesas, promover a notoriedade do pescado português e garantir investimento nos setores da pesca, da aquicultura e da transformação de pescado. E nunca esqueçamos, e nunca é demais repeti-lo, Portugal é conhecido por ter o melhor peixe do mundo. Só por isso já valeria a pena nós dedicarmos a este setor. Eu queria centrar a minha intervenção em 4 dimensões, porque este é verdadeiramente o core do Mar 2020, como há de ser o core do Mar 2030. Pescas, aquicultura e transformação de pescado, e aqui uma área complementar. O facto de ser complementar não lhe retira importância, é de facto muito importante o desenvolvimento local de base comunitária. Dizer-vos a propósito disto que, porque estas áreas core? Porque quer o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que está na origem do Mar 2020, quer o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura, que estará na base do Mar 2030, visam sobretudo garantir a implementação da política comum de pescas e também em parte da política marítima integrada, e daí surgirem como core estas áreas tradicionais da economia azul. E a economia azul, como bem sabemos, vai muito além destas áreas tradicionais, destas áreas core, e há com certeza ainda muito por explorar. Não se foquem na informação, que é relativamente detalhada, mas quando olhamos para a pesca, importa perceber se vale a pena, de facto, continuar a investir na pesca. E eu diria que estes investimentos têm que se basear em algo que vá muito para além da tradição e da vocação marítima de Portugal. A vantagem de nós falarmos no final, ser o último interveniente do painel, é que muito já foi dito em termos de enquadramento. Portanto, já aqui se percebeu pelas intervenções anteriores todo o potencial que existe associado ao mar português. A desvantagem é que a pressão para terminar será maior e o risco é de perder assistência. Tentarei que isso não aconteça. Porquê é que eu digo para além da tradição e da vocação? Porque há de facto indicadores que confirmam esta real oportunidade de investimento na pesca. Desde logo temos uma frota de pesca ainda assim considerável. Não é que o peso relativo no contexto da União Europeia seja muito substantivo, mas é de facto uma frota relevante. E dizer-vos que dessa frota, que inclui mais de 3.800 embarcações de pesca, 84% diz respeito à pequena pesca. E já vão perceber mais adiante o porquê de eu vos deixar este número. Sabemos todos também que Portugal é dos maiores consumidores de peixe do mundo, tenho ideia que o segundo, logo a seguir ao Japão, e é o maior consumidor de peixe per capita da União Europeia, com 2,5 vezes mais do que a média da União e 3 vezes mais em termos de valor.
Sabemos também que 78% das exportações nacionais são dedicadas ou são dirigidas ao mercado europeu, que sabemos que é deficitário em produtos da pesca. Sabemos também que o pescado é, nas exportações de produtos alimentares, o produto que tem mais peso. A fileira do pescado gera anualmente um volume de exportações na ordem dos 1.000 milhões de euros. Ainda assim, a nossa balança comercial de pescado é deficitária. E dizer-vos também que, de acordo com dados do INE reportados a 2019, mais de 8.300 empresas integravam a fileira do pescado e empregavam cerca de 31 mil trabalhadores e geravam um volume de negócios superior a 3,5 mil milhões de euros. Creio que são dados suficientes para nós concluirmos que há aqui um enorme potencial associado à atividade da pesca. O que apoiar ou o que é apoiável? Eu destacaria aqui duas áreas de foco. Os investimentos a bordo das embarcações de pesca e os apoios a jovens pescadores. Isto porque, na primeira área foco, estamos a apontar à modernização do setor, na segunda área foco estamos a apontar a uma renovação geracional, a um rejuvenescimento da população ativa deste setor. Destacar nos investimentos a bordo, desde logo a matéria da segurança. Muitos investimentos têm sido feitos em matéria de segurança a bordo. Com certeza continuarão a estar disponíveis estes tipos de apoio no Mar 2030. E há aqui, para já, há que perceber que hoje em dia a pesca já não é a atividade com um enorme risco associado, que é uma ideia que ainda está de alguma forma enraizada na população em geral. Hoje em dia é uma atividade muito mais segura, as embarcações saem para o mar muito melhor apetrechadas, os profissionais do setor muito melhor equipados e está montado todo um dispositivo de segurança que, em caso de emergência no mar, garante uma atuação rápida. Portanto, há que desconstruir a ideia de que a atividade da pesca é uma atividade de elevadíssimo risco, de muito maior risco, comparada com outras atividades que decorrem em terra. Já não é assim. Por outro lado, condições de trabalho a bordo. Muito se tem feito e muito se há de fazer na melhoria das condições de trabalho a bordo, e isto há de permitir afastar a ideia de que o trabalho numa embarcação de pesca é muito penoso quando comparado com outros em terra. Que é um trabalho muito físico, muito braçal. Dou-vos 2 ou 3 exemplos. Temos apoiado no Mar 2020 e o Mar 2030 há de continuar a dar sequência a esses apoios, instalação de meios de movimentação de cargas a bordo. Portanto, o trabalho é já muito mecanizado e não é tão exigente assim do ponto de vista físico. Por outro lado, peço desculpa. Por outro lado, as condições de habitabilidade têm vindo crescentemente a ser melhoradas. Nós tínhamos embarcações com condições muito precárias, em que as pessoas tinham, de facto, dificuldade em se manter muitos dias a bordo. Hoje em dia, a realidade já não é tanto essa. Há um caminho que tem vindo a ser feito e há de continuar a ser trilhado e, portanto, trabalhar a bordo de uma embarcação de pesca há de ser crescentemente mais interessante. Aliás, se olharmos para navios fábrica, nós temos embarcações extremamente modernas que têm condições, algumas quase ótimas, de processamento de pescado a bordo, de acomodação de acondicionamento do pescado e de acomodação dos tripulantes. É verdadeiramente uma fábrica flutuante. E, portanto, como digo, há que desconstruir esta ideia de que as condições de trabalho numa embarcação de pesca são, de facto, muito difíceis. Em alguns segmentos ainda o são e, por isso, há muito trabalho a fazer, mas há financiamento disponível para isso. Eficiência energética. Há que ter presente que este é naturalmente o caminho, uma questão de sustentabilidade ambiental, mas também uma questão de sustentabilidade económica e social do setor. Económica porque nos fatores de produção o combustível assume um peso enorme. E, portanto, se conseguir melhorar o desempenho energético das embarcações, idealmente fazer a conversão de utilização de energias fósseis para renováveis, tanto melhor, porque diminui
a fatura dos armadores e a atividade torna-se assim mais rentável. E, naturalmente, associado a esta rentabilidade económica está todo o dinamismo da atividade que assegura a sustentabilidade social do setor ou das famílias que dependem desta atividade económica. Naturalmente, a qualidade do pescado tem que estar também colocada como área foco. Nós sabemos que os recursos pesqueiros são recursos finitos e, portanto, o caminho não passa por pescar cada vez mais e por aí garantir maiores rentabilidades. Passa, porventura, por pescar menos com maior valor acrescentado. Portanto, há que investir na dimensão da melhoria da qualidade do pescado. E, naturalmente, na digitalização. As empresas, todas elas, e estas da pesca em particular, têm que se tornar mais modernas, mais digitais. Há que capacitar os operadores do setor e há que apetrechar as embarcações com os necessários equipamentos que permitam esta transição digital. Jovens pescadores, num passado próximo, definia-se como objetivo o rejuvenescimento do setor, mas o apoio aos jovens pescadores era só o mais baixo previsto no Fundo Comunitário, no FEAMP, que se dirigia a esta matéria. Eram 25% de taxa de apoio, limitada a 75 mil euros, apenas se dirigia à aquisição da primeira embarcação e pressupunha a aquisição plena da embarcação. Pois o Mar 2030 traz uma novidade boa nesta matéria, poderá ser adquirida uma parte da embarcação e não necessariamente apenas a sua totalidade. O apoio já não está limitado a 25%, passa para 40% e desaparecem os 75 mil euros de plafond. Pode haver também apoio à criação da própria empresa, à capacitação dos profissionais que a integrem e à criação de postos de trabalho. Passando à aquicultura. Por que investir na aquicultura? Eu, neste particular, dizia que é uma decisão refletida. Portanto, nós sabemos bem as necessidades alimentares crescentes que existem. Sabemos também que o pescado, até pelas suas características nutricionais, tende a assumir uma importância crescente na dieta das populações e, portanto, e sabemos também, aliás, que o pescado selvagem é um recurso finito e já foi falado aqui, e eu sublinho, há que criar aqui uma alternativa. Esta alternativa é claramente a aquicultura. Portanto, não estamos a falar aqui de duas áreas conflituantes ou concorrenciais, eu diria que são verdadeiramente complementares, cada uma tem o seu espaço. O pescado selvagem sempre terá o seu espaço e o pescado da aquicultura seguramente também. Peço desculpa pela interrupção, mas o tempo é escasso e, se possível, para... Vou acelerar, com certeza. Mais, agradecemos. Com certeza. Que... Acelerando então. Às 5h10. Sim. Ainda temos algumas pessoas... Terminarei antes disso. Ok, muito obrigada. Acelerando então, nós temos de facto condições muito favoráveis para o desenvolvimento da aquicultura em Portugal. Temos já um conhecimento científico e tecnológico avançado, não só na aquicultura offshore, como no onshore, como na aquicultura offshore. Há já um domínio das técnicas de cultivo de várias espécies e, como foi dito aqui, há de facto recursos disponíveis, além de que há mão de obra qualificada, desde logo a sair das nossas universidades. O que apoiar? Modernização de unidades existentes, novas unidades, os vários equipamentos que são necessários para um investimento produtivo na aquicultura e também aqui alguns apoios dirigidos a atividades complementares que também existem, como o turismo de pesca ou algumas atividades pedagógicas ligadas às explorações aquícolas. Naturalmente que, neste caso, como na dimensão seguinte que vos vou falar, a transformação, a eficiência energética e a conversão, ou a transição para fontes de energias renováveis estarão sempre presentes. Transformação de pescado é de facto uma decisão segura, não podemos ter dúvidas sobre isso. É um segmento de atividade que está fortemente consolidado, não só a nível nacional como nos mercados internacionais. Os produtos transformados portugueses são altamente reconhecidos. Temos uma indústria de transformação de pescado altamente evoluída e que continua nessa senda de inovação produtiva. Portanto, é claramente uma aposta ganha qualquer investimento que se faça no domínio da transformação de pescado. Há know-how, há mão de obra disponível e há seguramente mercado para os produtos.
O que apoiar, também muito na linha da aquicultura, tudo aquilo que envolve investimento produtivo na transformação de pescado, diversificação de produtos, todos os equipamentos ligados não só à transformação em si, como à comercialização dos produtos e, naturalmente, as componentes de eficiência energética e conversão para energias verdes. Outras áreas da economia azul, aqui surge a dimensão de complementaridade. Nem só das áreas tradicionais faz a economia azul e há claramente aqui um enorme potencial a explorar noutras áreas. Eu diria que no âmbito mais restrito do Mar 2020 e do Mar 2030 estaremos a falar de atividades que promovam a diversificação de rendimentos de quem se dedica a uma atividade tradicional, reconversão para outras atividades que não as tradicionais, mas temos de facto aqui muito caminho para fazer e estamos a falar de uma medida que assenta em parcerias locais, que mobiliza atores locais e procura dar respostas aos problemas específicos dos territórios. Como digo, é complementar, é relativamente pouco significativo no conjunto do programa Mar 2020, como será no conjunto do Mar 2030, mas isso não diz tudo. É uma área em que claramente vale a pena apostar e traz aqui sinergias importantíssimas com as outras áreas core. O financiamento disponível, e usando um gráfico que foi recentemente divulgado pela Comissão Europeia, tem esta repartição pelos diversos segmentos. Temos aqui um pendor maior da pesca sustentável e da aquicultura sustentável e depois aqui 8,6% dos recursos que estão canalizados para esta economia azul ao nível do DLBC. E termino, e peço desculpa pelo tempo que vos tomei. Muito obrigada. Agradeço também a sua disponibilidade, Luís Sousa. Agradeço a participação deste painel. O tempo é muito escasso. Nós temos de terminar dentro de sensivelmente 10 minutos. De qualquer forma, passaria, portanto, e temos que ouvir, portanto, os nossos participantes nesta mesa redonda, oportunidades, ideias e testemunhos. Chamava então o Miguel Alves, o Timo Vieira, Miguel Silva e João Bastos. Miguel Alves, portanto, já ouvimos falar aqui, portanto, do Portugal Blue, dos fundos de investimento. Pedia a todos estes nossos companheiros de painel que tentassem gerir o tempo, porque estamos em contagem decrescente. Miguel Alves, palavra é sua, Portugal Blue, investimentos, estamos aí. Muito obrigado. Eu se calhar, não sei se está a funcionar. Tá. Eu não vou passar os slides, acho que não fará sentido neste momento, mas queria dar-vos um contexto de o que é que o Fundo Europeu de Investimento, em parceria com o Governo Português e com o Banco Português de Fomento, o que é que nós temos vindo a desenvolver para apoiar a economia do mar em Portugal. Em primeiro lugar, quem é que é o Fundo Europeu de Investimento? Nós pertencemos ao Banco Europeu de Investimento, somos o braço para a área de capital de risco. Temos desenvolvido atividades por toda a Europa, principalmente no apoio a PMEs. Essa é a nossa missão. Nós garantimos que empresários e empreendedores tenham acesso a financiamento e fazemos-lo através de garantias, em parceria com bancos comerciais. É possível que alguns dos empresários aqui presentes, se têm no vosso portfólio, se recorreram a crédito em Portugal, há uma probabilidade de mais de 50% do FEI ter apoiado o vosso processo de crescimento e o investimento nas vossas empresas. Fazemos-lo também através de fundos de capital de risco e private equity, através de compromissos que depois são investidos para adquirir partes de empresas. Em que é que a economia azul entra na nossa estratégia? Ora, o BEI há 2 anos definiu-se como o Banco Verde da União Europeia. Nós procuramos ajudar os Estados-membros na sua transição climática. Para nós é absolutamente fulcral atuar no mar, porque não há verde sem azul, nem nas cores. E nós acreditamos que canalizar uma parte do InvestEU, que é o programa quadro para investir nas startups e no ecossistema empreendedor, para o mar era uma estratégia vencedora. Em 2020 lançámos um programa chamado Blue Invest para investir em capital de risco na área do mar, que depois foi alargado, ou melhor, capturado quase por Portugal numa iniciativa formidável, que eu acho que de facto é pioneira na Europa. Nós retiramos 25 milhões de euros
do Blue Invest para alocar a Portugal, em parceria com o Banco Português de Fomento e com o Fundo Azul, e neste momento já temos um fundo concretamente identificado, investido, assinado, que atua na área das startups, para complementar toda esta estratégia que foi aqui apresentada pelo Sr. Secretário de Estado e por todos os colegas que partilharam este painel. Este fundo conseguiu levantar uma parte significativa de investimento privado e vai estar até 2027 a escolher quais é que são os empreendedores e os projetos em que vão apostar. Apenas para concluir, este fundo já fez os primeiros investimentos. Eles fizeram até o momento 3 investimentos e, curiosamente, não são investimentos apenas em empresas portuguesas, são investimentos de empreendedores de fora de Portugal que hoje olham para toda esta estratégia que foi aqui montada ao longo dos últimos anos e que eu acho que é mesmo vencedora e que olham para Portugal como o espaço onde querem desenvolver as suas atividades na área de investigação e na área comercial. Portanto, Portugal é sem dúvida nenhuma líder na área do mar. E eu só posso saudar todas estas iniciativas que, de uma forma conjunta e organizada, nos têm também ajudado a nós, por parte da União Europeia, a ter aqui uma parte importante no desenvolvimento deste ecossistema. Muito obrigada, Miguel Alves. Muito haveria para dizer, mas o tempo é escasso. Palavra agora para Miguel Alves, do Core Power Oceano Portugal. Miguel Silva. Foi. Miguel Alves já foi, não é? Peço desculpa. Silva. Silva. Miguel Silva está feita a correção e peço desculpa. O nome mais comum em Portugal, Silva. Portanto, vamos então converter as energias das ondas. Certo, vamos tentar. Pedia-lhe que fosse breve. É pena que só tínhamos 5 minutos para falar de uma coisa tão importante e uma coisa completamente diferente do que tem sido falado ao longo do dia inteiro, mas são 5 minutos. É também para nós era a oportunidade de trazer o projeto para o sul do Lima, por assim dizer, e desregionalizar um bocadinho o nosso projeto e o que é que nós estamos a fazer em Viana do Castelo. Nós somos também uma empresa que nesta fase é produto do financiamento público, do apoio público. Está bem que nos meros 30% a 40%, sendo o resto de investimento privado, mas nós estamos numa fase de demonstração ainda, onde vamos demonstrar não só um dispositivo, mas como um conjunto de dispositivos na aguçadora. Essa preparação do projeto permitiu-nos perceber como é que se organiza o mar, como é que se juntam as instituições à volta de um projeto e quais as dificuldades que podemos esperar no futuro quando avançarmos para a parte pré-comercial. E acho que seria esta a parte mais interessante para abordarmos agora, porque estamos efetivamente já a passos largos a preparar o nosso primeiro projeto pré-comercial, que depende, como é óbvio, desta fase de demonstração, correr conforme está planeado correr. Temos o dispositivo no cais, no Porto Comercial de Viana do Castelo, à espera de uma janela de tempo para colocarmos em mar. Estamos, no entretanto, a aproveitar para os últimos testes e temos a certeza que não temos que o recolher passado um mês. Portanto, vamos colocar o dispositivo no mar, ter alguns meses de demonstração de fiabilidade e depois em si abrir as portas, não só à comunicação social, mas a toda a gente que nos tem apoiado para darmos a conhecer os resultados destes primeiros meses de operação. O que é importante para estes encontros? São duas coisas. Primeiro, nós podemos ser o berço de uma nova tecnologia e tudo que ela acarreta. Não é? Nós, no meio disto tudo, fomos sondados por uma empresa muito grande para analisar só o trabalho que fizemos em material compósito como algo que pode ser aplicado à tecnologia de flutuação das turbinas também. Portanto, já há uma pequena derivação do trabalho que fizemos especificamente para uma coisa já a ser pensada para outra. E voltando um bocadinho atrás, seria nós marcarmos um ponto na história, e na história portuguesa, novamente ligado ao mar, como o berço de uma nova indústria, a indústria que finalmente captura toda a energia que está armazenada no mar, pormos esse ponto no mapa com base em duas linhas muito importantes, que é a competência da engenharia portuguesa a baixo custo, que é por isso que toda a gente fala bem da nossa engenharia. Não é que não haja engenheiros muito bons por aí fora, estive na diáspora muitos anos. Nós temos a engenharia excelente a baixo preço. Por isso é que temos cá
grandes indústrias, grandes empresas como a Vestas e a Enercon e muitas outras, porque realmente somos muito bons naquilo que fazemos, e enraizar e marcar esse ponto no mapa através disso mesmo, através do conhecimento gerado pela nossa engenharia, pelos nossos investigadores, em campos que ultrapassam o tradicional. E, em segundo lugar, exportar esse conhecimento transformado em materiais, como é óbvio, em toneladas, que é o que nos interessa. Portanto, marcamos o nosso ponto e delimitamos o nosso lugar na história, mais uma vez, partindo das fronteiras do conhecimento no que toca ao mar, e, por outro lado, estamos a estabelecer uma indústria e uma fileira industrial em Portugal, que não existe em mais lado nenhum, que nos vai permitir exportar de cá para fora o conhecimento transformado em peças, como é óbvio, e transformado em valor. A importância que isto tem para Portugal tem a ver com não só com o recurso imenso que temos de energia das ondas, mas também para a nossa diáspora. Nós temos uma forte representação em França, um local onde já existe tarifa para a implementação de projetos de recuperação de energia das ondas, mas não existe um dispositivo ganhador. Portanto, não só em França, na Irlanda, na Noruega, esta costa atlântica toda, grande parte da costa brasileira, a costa da África do Sul, todos os locais por onde nós já estivemos ou ainda estamos, que têm efetivamente um recurso imenso e que pode ser aproveitado para descarbonizar, para contribuirmos para um sistema de 24/7 de energia renovável. Portanto, o apelo à diáspora é esse. Vocês têm condições, nomeadamente em França. Assim que nós tivermos um dispositivo ganhador, contamos com vocês para desenvolver os primeiros projetos também por lá. Muito obrigada, Miguel Silva, e pela sua gentileza em ser rápido. Palavra agora para João Bastos, da Sun Concept. Também pedir, porque estamos a caminhar para o final. Sim. Sendo o último, então eu tenho aí uns 30 segundos, mais ou menos. Bom, prometo ser breve. O meu nome é João Bastos, venho em representação da Sun Concept. Quero começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, os meus colegas da mesa redonda, bem como os colegas do painel anterior e todos os demais presentes. Bom, eu terei que tomar a ousadia de me apresentar aqui como a empresa a investir, não é? Aqui neste espaço. Portanto, um bocadinho da história do que é a Sun Concept. É um estaleiro de construção naval, totalmente de capitais nacionais, localizado no sul de Portugal. Nós começámos em 2015 com o único objetivo de desenvolver e construir embarcações movidas a energia elétrica, apoiada por painéis solares, portanto, denominado por nós embarcações eletrossolares. São embarcações totalmente sustentáveis, sem recurso a combustíveis fósseis. Lançámos em 2015, no fim de 2015, o primeiro protótipo, que foi um sucesso e, portanto, em 2016 iniciámos a atividade comercial. O nosso objetivo nunca foi, como existem noutras empresas a nível europeu, o desenvolvimento de protótipos atrás de protótipos e experiências. Portanto, nós achámos que era possível e, portanto, quisemos lançar para o mercado efetivamente um produto que pudesse ser utilizado, no caso, a primeira embarcação, uma embarcação de 7 metros, muito apontada para operadores marítimo-turísticos. Portanto, entramos em produção em série numa fase muito inicial. Embora, logicamente, na altura éramos um bocadinho um grupo de malucos que andava a fazer qualquer coisa que não queria funcionar, mas a verdade é que ao fim do primeiro ano e com 12 embarcações vendidas e a navegar, a visão dos mercados mudou um bocadinho. E, portanto, nós começámos cada vez mais a ser levados a sério. E hoje em dia, em 2022, agora vamos encurtar aqui isto um bocadinho, lançámos já 3 modelos desde essa altura, um catamarã com 12 metros, com possibilidade para navegação em mar aberto, também totalmente sustentável. O ano passado lançámos o primeiro modelo profissional a pedido de uma associação de viveiristas, portanto, que foi uma embarcação para o apoio direto ao cultivo da ostra, que até à data de hoje também já teve a possibilidade de transportar muitas toneladas de ostra, graças a Deus, e, portanto, neste momento estamos a desenvolver novos modelos mais ambiciosos, modelos maiores, com muito a pensar na internacionalização, que sempre foi um objetivo,
e que, apesar de termos atrasado um bocadinho por causa da pandemia, que dificultou um bocadinho a internacionalização, vamos terminar este ano de 2022 com cerca de 92% de volume de faturação para exportação. Portanto, embora o mercado nacional tenha sido muito importante para nós numa fase inicial, hoje em dia já temos realmente uma procura efetiva do mercado internacional e estamos neste preciso momento a fazer a transição do nosso estaleiro para um novo estaleiro, maior, com maior capacidade de produção, com capacidade de produção de embarcações maiores, com outras características para navegação offshore e para a atividade profissional. Portanto, hoje em dia somos uma empresa reconhecida internacionalmente, com vários prémios internacionais já ganhos, reconhecidos como um dos pioneiros a nível mundial e claramente o pioneiro a nível europeu na entrada da construção em série de embarcações com estas características. Temos o know-how, temos a capacidade, temos o saber fazer e hoje em dia também já sabemos que o mercado internacional reage de forma positiva aos nossos produtos e, portanto, estamos neste momento em pleno crescimento. Muito obrigada a todos os participantes. Estamos mesmo em contagem decrescente. Terminamos então este painel, Mar e Economia Azul, porque vai já ter lugar, portanto, na sala do plenário, outra iniciativa. Muito obrigada a todos os participantes e também obrigada a todos aqui que estiveram connosco a participar de ideias.